Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, Biologia. Hoje nós vamos trabalhar citologia. Nossa conversa de hoje está relacionada com os tipos celulares. Nós sabemos que a citologia ela tem uma subdivisão básica, certo? Nós vamos estudar as células procariontes e as células eucariontes. Vamos lá, comigo? Então, na citologia, que é o estudo da célula, né, nós temos então dois tipos básicos de células. Existem as células chamadas de procariontes, que são aquelas que não apresentam núcleo organizado, né? As células chamadas de procariontes. Bom, nós precisamos entender que as células procariontes elas são as mais simples, né? E elas tendem a ser exemplificadas pela bactéria. Existem dois tipos de bactéria, bactéria heterotrófica, bactéria autotrófica, de um fator básico, sim? E essa bactéria, por ser uma célula procarionte, então, ela não apresentará núcleo organizado. E é ela que nós vamos usar como um exemplo dentro da aula, ok? Então, na célula procarionte, exemplificando, nós vamos fazer uma bactéria. Assim sendo, nós vamos ver os seus constituintes, né, os constituintes básicos de uma bactéria. Muito bem, nós temos o outro grupo de células, células chamadas de eucariontes. Bom, células eucariontes são aquelas que apresentam núcleo organizado. Só que detalhe, além de ter o núcleo organizado, nós também vamos encontrar organelas, que a gente chama de organelas membranosas. Nós tivemos uma aula falando de membrana plasmática e dentro da membrana eu consegui explicar para você que as organelas são formadas a partir dos dobramentos internos de membrana, das invaginações de membrana, certo? E aí então uma célula procarionte, ela passa a ser chamada de eucarionte a partir do momento em que essas invaginações acontecem e o núcleo acaba se formando. E essa formação nuclear é o que vai dar origem à carioteca, que no caso, verdadeira possuidora de carioteca, que são as células eucariontes, né? Então uma procarionte vai se tornar uma eucarionte durante um processo evolutivo, tá? Dentro das eucariontes, nós temos alguns exemplos, né? A gente pode pegar lá um protozoário, nós podemos pegar um fungo, podemos pegar uma alga, podemos pegar um animal, um vegetal, uma célula animal, uma célula vegetal. E nesse caso, então, a gente tende a simplificar o fato e colocar de forma comparativa, né? Saber de forma comparativa a célula animal. Então, nós temos aqui, de forma genérica, o estudo da célula animal e o estudo da célula vegetal. Né, os seus constituintes básicos, as suas estruturações básicas, suas organelas principais, certo? Então, na aula de hoje, nós vamos tratar desses temas. A gente vai conversar um pouco sobre células procariontes e as eucariontes, animais e vegetais. Comigo, então. Bom, como dito, nós vamos falar de uma bactéria. Então, dentro do nosso tema, célula procarionte, aquela que não apresenta núcleo organizado, não apresenta carioteca, então vem antes da carioteca, nós vamos falar então de uma bactéria, tá? E nessa composição bacteriana, eu vou falando algumas partezinhas por enquanto, e depois a gente vai colocando esses nomes. Então veja, né, nós vamos pegar uma bactéria heterotrófica, né? E a gente vai perceber que ela apresenta aqui uma membrana plasmática. Aquela membrana fosfolipoproteica, conversamos numa aula, né? A aula de membrana foi para tratar dessa estrutura. E nós conseguimos, então, detectar a parte, né? Como que ela funciona e assim por diante, tá? Bom, só há uma exceção entre as bactérias, que são as micoplasmas, que não vão apresentar uma estrutura externa à membrana, que é a parede celular. Então, não dá para eu falar que todas as procariontes têm parede celular. Isso acaba sendo um erro, né? Porque a gente tem exceção. E a exceção é o micoplasma. Mas, se falarmos assim, a grande maioria ou a maioria absoluta das procariontes apresenta uma parede celular, aí fica tudo certo, tá? Essa parede celular, ela é composta por uma substância, no geral, de peptídeo glicano, tá? Há algumas variações também, mas o peptídeo glicano é a parede mais comum das bactérias, em especial das bactérias heterotróficas, como eu estou aqui tratando esta, ok?
Então aqui nós temos dois componentes, a parede celular, peptídeo-glicano, e uma membrana plasmática. Perfeito? Bom, existem bactérias que vão ter algo além, mas eu vou deixar para depois, porque nós vamos para o básico do básico, né? Dentro da célula, ou seja, na parte interna, nós vamos ver o preenchimento com uma substância denominada de hialoplasma. Não é muito correto chamar essa região de citoplasma, apesar de você encontrar em alguns livros essa denominação. Porém, hialoplasma acaba sendo o nome mais correto, né, dentro da questão celular, tá? No hialoplasma ou citoplasma, nós vamos encontrar disperso um cromossomo circular. Esse cromossomo circular é único, né? Então ele tem um fechamento. É um cromossomo que fecha nas duas pontas, né? E fica meio enroladinho no meio da célula. Tendência é que ele esteja aqui central. Esse material genético disperso no hialoplasma ou citoplasma é o que caracteriza uma célula procariótica. A célula procariótica, então, tem essa composição básica, sim? Bom, o que nós vamos encontrar mais aqui dentro? A gente pode encontrar aqui as unidades ribossômicas, né? Então nós podemos encontrar milhões de ribossomos aqui dentro, centenas de ribossomos, dependendo da célula. Tá? Ribossomos são aquelas organelas responsáveis pela síntese proteica. Muito bem. Então esses ribossomos, que são diferentes da célula eucariótica, são menores em si, né? Eles estão aqui dispostos, né, dentro aqui do hialoplasma, tá? Então, de uma certa forma, nós conversamos sobre o básico de bactéria, ou seja, o básico de uma célula procarionte. Como eu disse, vamos colocar nome, né? Então, nós estamos exemplificando aqui uma bactéria, tá? Essa bactéria, estou tratando esta de heterótrofa ou heterotrófica, tá bem? Então, esses termos, né, podem mudar um pouquinho, mas é tudo mesmo sentido. Heterótrofa, heterotrófica. Esta célula, então, ela contém esse componente importante do lado de fora. Por favor, você que está acompanhando, qual é o nome dessa estrutura no geral? Muito bem, essa é a parede celular. Você pensou na parede celular. Bom, agora eu vou fazer uma perguntinha um pouquinho mais complicada. Qual é a composição básica da maioria das paredes celulares de células procarióticas? Pensando. Muito bem, você que está pensando nesse peptidoglicano, parabéns. É essa a composição estrutural da maioria das paredes celulares, peptidoglicano. Bom, professor, o que é peptidoglicano? Não decifrei essa ideia. Bom, vamos pegar o nome, gente. Ó. Peptídeo, no caso, é um conjunto de aminoácidos, um peptídeo, né? Um conjunto de aminoácidos. Glicanos, carboidrato. Nesse caso, então, nós temos uma mistura de aminoácidos, peptídeos, com carboidratos, glicoses, que acabam fazendo uma estrutura bastante rígida, uma estrutura bastante resistente, tá? E às vezes até impermeável, dependendo de algumas bactérias. Muito bem. Essa outra aqui já é mais conhecida da gente, né? Quem que é essa daqui? Pensou? Respondeu? Isso. Membrana plasmática. Professor, a membrana plasmática dessa célula é igual à das outras células? Tipo, a formação é de fosfolipídio com proteínas? Exatamente. Composição, nesse caso, composição básica, né, é de fosfolipídio com proteínas. É claro que vai variar, né, a questão de qual é o tipo de proteína, como que elas funcionam, isso muda logicamente, mas no geral é essa a ideia. Muito bem, nós vamos para essa parte mais interna aqui, esse meio como um todo, que o correto é chamá-lo de hialoplasma, tá? Por quê? Porque eu estou me referindo à substância, ao conteúdo, né? A região, a gente até pode chamar de citoplasma. Não há, digamos assim, um impedimento nessa ideia. Porém, há um erro conceitual, né? Porque nós tratamos citoplasma, é a região que fica entre núcleo e membrana plasmática. Mas se você pensar comigo, uma procarionte não tem núcleo. E aí, como é que fica? Eu posso chamar isso aqui de citoplasma? Se eu não tenho um núcleo em si? Aí que fica, então, uma questão meio duvidosa. Porém, vocês vão encontrar em livro didático o termo citoplasma também, tá?
Eu gosto bastante de tratar de aloplasma, que é o nome dado a essa substância, que ela é constituída de água, né, e proteínas. Ela fica um aspecto viscoso, um aspecto plasmático, né, uma substância coloidal, que fica então aqui, mantendo essa célula, né, hidratada e viva em si, né. Nós temos essas bolinhas, né, que eu tenho certeza absoluta que você está falando o nome dela aí agora, muito bem. São os ribossomos. Eu havia feito um comentário, eu fiz um comentário a respeito do ribossomo. Falei que ela é igual à célula eucariótica, certo? Não. O que eu falei sobre ribossomo? Esses ribossomos de células procarióticas são menores, são ribossomos diferentes de uma célula eucariótica, mas a gente não vai entrar nesse mérito hoje não. Tá? Então aqui são os ribossomos, responsáveis por sintetizar suas proteínas. Muito bem, aqui nós estamos com o material genético. Esse material genético, nesse momento, a gente o chama de nucleoide. Muito bem, cuidado para não confundir com nucleolo. Nucleolo a gente vai ver no núcleo, né? A gente vai ver então na estrutura nuclear. Aqui é nucleoide, tá? Esse nucleoide é, no caso, um cromossomo circular. Um cromossomo circular. Que nós podemos, pela sua função, né, pela sua ação, chamá-lo de cromatina. Não há impedimento em chamar isso aqui de cromatina. Muito bem. Essas são as composições básicas de uma bactéria. Como eu disse, né, tem exceção quanto à parede celular. O micoplasma não vai apresentar a parede celular. As demais vão apresentar todos os elementos. Toda bactéria tem halo, tem ribossomo e tem esse nucleóide de material genético. Tá. Professor, mas tem algo a mais? Existem alguns outros elementos que a gente pode encontrar em uma célula procariótica, tipo uma bactéria heterotrófica? Temos. Podemos encontrar também uma estrutura chamada de cápsula, tá? Nesse caso, eu estou fazendo só um pedacinho aqui para não ficar muito, muito preocupante aqui, tá? Nesse caso, a gente pode encontrar a estrutura chamada de cápsula, tá? Essa cápsula é uma estrutura protetora. Algumas bactérias podem apresentar essa cápsula para aumentar a sua eficiência protetora, tá? E nesse caso, essa cápsula, ela tende a promover a ligação entre bactérias. Tipo, tem bactérias coloniais que fazem com que essa estrutura fique mais fixa, né? Então, cápsulas. Uma bactéria interessante que tem cápsula, e isso acaba sendo problemático para a gente, são as bactérias da cárie. A bactéria da cárie, ela vai ter essa cápsula. E detalhe, além da cápsula, ela vai apresentar também algumas unidades chamadas de fímbrias. Olha que interessante. Essa cápsula, ela pode vir acompanhada de fímbrias. E essas fímbrias, elas são como estruturas de ancoragem, tá? Então, de repente, você que não escova muito bem os dentes, sabe quando você acorda, você fica aquela preguicite aguda de escovar dente, sabe, né? Escovando só lá de cima, daí você pensa, será que escoveu de baixo? Ah, deixa quieto. Daí você sai de casa com o dente tudo sujo. Significa que as suas bactérias grudaram no seu dente. Com a escova dental pode ser que você tire, mas se você não escovar bem, elas ficam lá. E essas cápsulas aqui protegem contra alguns agressores, né, tipo da saliva. Então a bactéria está lá na sua boca presente, beleza? E fazendo com que a doença se instale. Tem algumas bactérias, eu vou apagar essa fibra aqui porque eu vou usar esse espacinho, tá? Tem algumas bactérias que apresentam flagelo, tá? E ele está ancorado aqui, ó, no lado de dentro da membrana plasmática, tá? Então, tem aqui também um flagelo. Professor, bactéria com flagelo? Sim, tem bactérias que vivem na água, tem bactérias aquáticas que elas precisam, então, se locomover de uma forma mais eficiente. Assim sendo, elas vão apresentar essa estrutura de flagelo, tá? Então, essas são as estruturas que podemos encontrar. Isso não é regra, tá? O que é basicamente regra é isso aqui, tá bom? O que não é regra, eu estou colocando para cá. Vou colocar uma outra estruturazinha, e essa estrutura, ela será muito importante para uma conversa futura, tá? Nós temos aqui, nós não, né? As bactérias têm. Então, as bactérias, elas apresentam algumas unidades de DNA
que são unidades circulares. São pequenos fragmentos circulares de DNA. Esse pequeno fragmento circular nós o chamamos de plasmídio, tá? Bom, o plasmídio, a princípio, ele é importante para que a bactéria tenha um fator de defesa, tá? Então, as bactérias, principalmente aquelas patogênicas, aquelas que causam doenças, elas vão apresentar essa unidade chamada de plasmídio, tá? Pode ser que nós tenhamos aqui várias unidades de plasmídio. E essa estrutura, que é um DNAzinho circular, contém genes. Às vezes um gene, 2 genes, tá? E esses genes, eles são capazes de produzir determinadas proteínas de defesa para a bactéria. Então, de repente, essa bactéria está sendo agredida por algum antibiótico. O plasmídio consegue fazer a defesa dessa bactéria contra esse antibiótico. Então, é uma maneira da bactéria ter processo evolutivo, é uma maneira dela fazer recombinações, tá? Não é momento, a gente estuda isso lá no reino Monera. Quando a gente fala em reino Monera, a gente fala das bactérias como um todo, né? E aí destrincha toda a sua ação ecológica. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Esses plasmídios são as unidades que as bactérias acabam trocando entre si. Essa troca de plasmídio é denominada de conjugação. É quando as bactérias, então, passam a ter diversidade, como elas podem fazer variabilidade, ou seja, evoluir, variabilidade genética nesse caso aqui, né? Elas podem fazer mudanças. E elas podem, então, passar um efeito de resistência de uma para outra. Esse plasmídio é muito interessante que a gente saiba, né? A sua estruturação, beleza? Então, assim sendo, nós temos alguns componentes básicos e alguns componentes extras, tá? Que as bactérias podem apresentar. Muito bem. Vou apresentar uma outra estrutura aqui para vocês. Fiquem atentos, tá? Você pode encontrar essa estrutura tanto com dobra aqui em cima, tá? Nada impede de estar representada aqui em cima, de membrana. Só que eu vou fazê-la aqui embaixo. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Existem bactérias que nós vamos encontrar uma espécie de dobra estrutural. Deixa eu montar aqui a nossa parede para ficar certinha, né? Então tem algumas bactériazinhas que apresentam essas dobras. Na verdade, essa dobra, né? Podemos ter uma, outra. Geralmente é uma ou duas, tá? E essa dobra, ela é chamada de mesossomo. Mesossomo. Bom, esse mesossomo é muito interessante que você saiba que ele existe em algumas bactérias, porque é um processo evolutivo que nós vamos, então, encaminhar no futuro. E aqui, ó, essas dobras, a tendência é que nós encontremos aqui muitas enzimas respiratórias. Pode ser que essas enzimas estejam também espalhadas na parte interna da membrana, ao redor da membrana, tá? Mas geralmente elas estão concentradas aqui, na região do mesossomo, tá? Então isso aqui são enzimas respiratórias. E aí que vem o detalhe. Essas enzimas respiratórias vão fazer com que a enzima se comporte como as enzimas respiratórias vão fazer com que a bactéria se comporte como uma heterótrofa ou heterotrófica, tá? Realizando, então, a sua respiração celular. Por ser enzima respiratória, nós vamos ter aqui a quebra de elementos orgânicos, né? Quebra de substâncias. Captaram a mensagem? É o seguinte, então, essa é uma organização estrutural em que uma bactéria heterótrofa pode apresentar, tá legal? Relembrando, isso aqui é básico para praticamente todas as bactérias, exceção do micoplasma para a parede, né? Essa cápsula, a fímbria, flagelo, plasmídio e o mesossomo nós podemos encontrar em algumas bactérias. Tudo bem? Bom, como nós falamos da procarionte heterotrófica, não vou deixar a autotrófica de lado, né? Claro que eu vou falar um pouco sobre a autotrófica também. Então, comigo agora. Na bactéria autotrófica, vamos lá? Essa bactéria, vou colocar em azulzinho aqui, agora, exemplo, bactéria autótrofa. Professor, você falou autotrófica. Bom, aí que tá, né? A variação de nome não vai mudar nada a relação, né, com a sua função energética. Bactéria autotrófica, autótrofa, é a mesma coisa, tá? O que nós precisamos aqui relembrar? Ó, vou fazer o esquema, olha só que legal. Ajudou. Essa é a membrana plasmática. Eu vou fazer ela um pouquinho mais arredondada. Vou fazer um pouquinho mais ovalada, assim, ó. Olha cá. Essa é a membrana plasmática, olha que legal.
essa membrana plasmática, ela está protegida por uma cápsula. Nesse caso, a cápsula também pode ser de peptídeo glicano, mas a gente pode ter outros elementos. Até celulose a gente pode encontrar nesse tipo de estrutura, mas o peptídeo glicano passa a ser também uma delas, tá? Nessa bactéria, nós vamos encontrar aqui o hialoplasma, muito bem. Junto ao hialoplasma, mas eu falei citoplasma, professor. Bom, qual que foi a nossa explicação? Tem problema? Tem, mas existe esses nomes no livro? Existe. Então a gente pode até considerá-lo. Nesse caso aqui, olha que legal, nós temos um material genético que é um cromossomo circular, ele é fechadinho, interessante isso, né? Não tem núcleo, é uma célula procariótica. Nesse caso, nós vamos ter um aglomerado aqui, ó, de ribossomos, tá? Essa daqui, ela tende a ter ribossomos um pouco mais concentrados na região mais mediana, assim, tá? Por uma razão que daqui a pouquinho vai aparecer. Então vamos lá, gente. Tem parede celular? Tem. Tem membrana plasmática? Tem. Tem hialoplasma? Tem ribossomo? Tem. Núcleo? Tem também. Vamos puxar as flechinhas? Vamos lá então. Puxando a flechinha aqui. Posso pegar essa flechinha? Parede celular. Beleza. Posso pegar essa flechinha? Membrana plasmática. Beleza. Posso pegar essa flechinha? Hialoplasma. Beleza. Essa flechinha? Ribossomos. Perfeito, professor. E essa daqui? Nucleóide? Também. Viu que legal? Tem, então, para todas as bactérias, inclusive as autótrofas, esses elementos principais. Nós não vamos encontrar cápsula nem fímbrias nessa, e nem flagelo, e nem mesossomo, e nem plasmídio. Mas então o que vai mudar nessa daqui? Aí que vem o detalhe. Essas bactérias autótrofas, elas são capazes de fazer fotossíntese. Professor, agora eu estou começando a entender. Porque a fotossíntese, ela precisa de clorofila. E para clorofila, pessoal, nós precisamos de algo que armazene, né? Algo que tenha uma estrutura de armazenamento. Olha que legal. Nessa estrutura aqui, chamada de lamela fotossintetizante, lamela fotossintetizante, nós vamos encontrar a substância mais importante para o processo da fotossíntese. Clorofilas. Podemos encontrar clorofila do tipo A, clorofila do tipo B. Podemos encontrar até outros pigmentos, como por exemplo a ficocianina. E aí, então, uma das bactérias mais comuns, ou mais, digamos, comentadas, são as algas azuis. O professor já falou alga para bactéria. É verdade, eu não posso mais falar assim. Então, tira essa palavra alga. Não falei alga azul, tá? Eu falei só cianobactéria. Professor, mas eu já li que essas bactérias já foram chamadas de algas azuis. Captou? Já foram. É até, digamos assim, não é de todo correto. Fica até meio chato chamar isso aqui de alga, né? Porque isso aqui é uma bactéria. Alga é alga, bactéria é bactéria. Então eu posso chamá-la de bactéria fotossintetizante ou uma cianobactéria, beleza? Então, relembrando, o que a gente vai encontrar na lamela fotossintetizante em especial? Clorofila, tá? Essa clorofila, nesse caso, é a substância mais importante para o processo da fotossíntese. Então isso aqui é uma exclusividade, né? No caso das bactérias autótrofas. Então vai diferenciar de uma certa forma, né, das outras, né? E para a gente fechando essa nossa aula a respeito de bactérias, né, estruturas celulares procarióticas, existe aqui em muitas das bactérias uma cápsula mucilaginosa. Essa cápsula mucilaginosa, ela permite com que estas bactérias elas consigam promover a formação de colônias. Facilita muito a promoção da colônia, ou seja, a junção de indivíduos de mesma espécie, que é o que determina, né? É o que define, no caso, a interação, a relação intraespecífica do tipo colônia, tá? Essa cápsula mucilaginosa, então, vai se apresentar aqui do lado de fora. Além de permitir a ligação, também faz uma proteção extra para essas queridinhas bactérias. Essas são extremamente importantes para a produção de oxigênio para o nosso ambiente. Beleza? Então nós estudamos célula procarionte,
tanto autótrofa quanto heterótrofa. Na ordem, heterótrofa e autótrofa. Né? Na sequência, nós vamos falar da célula animal e da célula vegetal. Te espero lá. Valeu!